Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 9 de outubro, nós temos como tema para o nosso estudo a cura do cego, parte 2. Bom, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 9 do livro de João. E aqui no capítulo 9 a gente tem uma história muito extensa do cego que foi curado, o cego que nasceu já com esse problema de visão. Bom, e a gente vê aqui os fariseus fazendo um grande interrogatório depois dessa cura maravilhosa de Jesus. Depois que Jesus libertou esse homem dessa situação, eu imagino que muito delicada. Pois, como eu disse na lição de ontem, o homem não podia ver sua família, não podia enxergar as maravilhas de Deus. E passou a enxergar. Ele passou a realmente ter um sentido na vida dele. Depois desse encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus transformou a vida dele. Mas, por outro lado, como a gente está vendo aqui, muitas pessoas não gostaram daquilo que Jesus fez. Lembrando que era sábado. E os fariseus, eles levavam muito ao pé da letra a questão da guarda do sábado. E Jesus diz na sua palavra que o sábado não é para ser um fardo. Ele é para ser um dia prazeroso. E é sim lícito fazer o bem. E Jesus fez o bem para esse homem. Mas os fariseus não concordaram. Os fariseus agiram de forma totalmente errada. E a lição nos diz o seguinte: essa longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal, embora seja o assunto da discussão. Assim como a questão do pecado deu início na história, em João 9, versículo 2, os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado no sábado, e difamaram o homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado. Lembrando que, naquele tempo, alguns dos fariseus, se não todos, eles assimilavam a doença a uma pessoa que pecou ou alguém de sua família no passado. E eles estavam dizendo aqui em João 9:34 o seguinte: Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós e o expulsaram. Bom, a gente vê aqui um interrogatório dos fariseus para com esse homem. A gente vê aqui no versículo 17, de novo perguntou ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. E aqui no versículo 18: Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram os seus pais. Foram até os pais desse jovem que recebeu a cura e perguntaram se realmente tinha nascido cego. E pelo medo dos pais ser expulsos ali da sinagoga, eles disseram: olha, fala com ele, ele é de maior. Com certeza, se você for falar com ele, ele vai falar de si, ele vai contar tudo o que aconteceu. E ali ele relatou por várias vezes o que Jesus tinha feito. E ali eles questionaram de novo que Jesus não era de Deus. E ele disse: olha, se é de Deus, não sei. E ali, mais uma vez, os fariseus falaram que Jesus era pecador. E ele diz aqui, no versículo 25, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aqui no versículo 32, desde que há muito tempo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Os fariseus realmente nunca tinham visto isso. Mas eles viram ali que Jesus curou um homem cego de nascença. Mas o que acontece? Ao invés de eles se prostrar aos pés de Cristo, reconhecer Cristo, eles se corromperam ainda mais. A sua cegueira só aumentou. Veja, amados irmãos, líderes da igreja, líderes de Cristo, líderes de Jesus, para conduzir um rebanho. Olha a forma que esse povo estava agindo. Então a gente vê de forma clara que nem todo mundo que está na igreja é realmente um discípulo do Senhor. Existem muitas pessoas que estão servindo a Deus, só que andando no caminho totalmente errado de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo mundo tem realmente o conhecimento da palavra de Deus. Esses fariseus não tinham conhecimento de Deus. Eles não tinham conhecimento de quem era Deus. Porque se eles tivessem um mínimo de conhecimento possível, eles tinham agido diferente. Ou seja, aquele homem deixou de ser cego. Ele passou a cada dia a se apaixonar mais e mais por Cristo. A cada dia sua fé ia aumentando, enquanto os fariseus, eles iam ficando mais e mais cegos. Eu não sei se realmente, como o texto diz aqui, eles não conseguiam enxergar a realidade, ou realmente eles não queriam ver. E aqui no versículo 33, a gente já vê esse homem que recebeu a cura dizendo ao que os discípulos tinham falado
que nunca tinham visto um homem voltar a ver, somente um homem que desde nascença já nasceu com esse problema. Versículo 33. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. A fé desse homem foi grandiosa e aumentou essa fé após essa cura. Mas, irmãos, Deus tem feito milagre na vida de muitas pessoas no dia de hoje. E tem muitas pessoas que ignoram esses milagres, assimilam a outras coisas, assimilam a sorte, assimilam por culpa de um bom tratamento, por culpa de uma boa conduta. Mas não, é a mão poderosa de Deus. É Deus que permite a cura chegar nessas vidas. Então vamos a cada dia dar honra e glória somente a Cristo. Deixar de lado algumas coisas, porque se existem coisas que realmente são ligadas à saúde ou a livramentos, é porque Deus conduziu. Ou seja, Deus é a raiz, Deus é a fonte, Deus é o princípio. Então toda honra, toda glória somente a Cristo Jesus. E o meu desejo é que Deus te abençoe grandemente, que cada dia a gente venha abrir nossos olhos, olhar para Cristo, reconhecer a grandiosidade, o amor e a misericórdia dele. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, quão lindo é ver o teu amor expresso na vida desse homem, também a nossa vida até os dias de hoje. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna, que cada dia a gente venha criar um relacionamento que cresça, um relacionamento que se una com a eternidade. Esse relacionamento, claro, somente contigo. É que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.